E aí, meu aprovado, questão 30, letra A da lista 5, beleza? Questãozinha de integral tripla, beleza? Da região E pra gente aqui, ó, x, y, z, tal que y tá entre 1 e 4, dois valores constantes, né? Z tá entre y e 4, funções de y, e x tá entre 0 e z, funções de z, beleza? Aí você vai me perguntar, Matheus, em que ordem eu resolvo essa integral tripla? Como é que eu vou definir a minha região E, né? A função do integrando é essa aqui, z sobre x ao quadrado mais e ao quadrado dv, né? Onde o dv representa o meu dz, dy, dx. Só que aí, como depende da ordem da integração, se escreve só dv, beleza? Então, vamos lá. Eu vou te ensinar pelo método do raciocínio, tranquilo? Essa aqui. Sempre que eu integro uma variável, vamos dizer assim, se eu integrei em relação, vamos supor, se eu tenho lá, integral tripla. Aí eu tenho dz, dy, dx, tranquilo? Quando eu resolver essa integral aqui para dz, todas as ocorrências de z somem. O z some da minha expressão, beleza? Porque eu sempre integro entre dois valores numéricos, vamos colocar aqui 0 e 1. Então eu vou colocar assim, sei lá, z calculado de 0 até 1. O z some e vira números, beleza? O z na minha expressão do integrando some, desaparece. O mesmo acontece para y, tranquilo? Quando eu integro, resolver essa segunda integral aqui em dy, todas as ocorrências da variável y são mudadas para os valores aos quais o y está variando, beleza? Dentro dos quais, né? E quando eu resolvo a integral para x, todas as ocorrências de x somem e no final de tudo eu não tenho mais nenhuma variável, porque eu integrei, cada hora que eu integrei em relação a uma variável, essa variável desapareceu da minha expressão, tranquilo? Quando ela desapareceu, só me restou valores numéricos, né? Que é o valor numérico da integral, que é o que me interessa, tranquilo? Então vamos raciocinar o seguinte. Bom, eu tenho aqui a minha integral tripla, tranquilo? X está variando entre 0 e z. Z está variando entre y e 4. E y entre dois valores constantes. Nitidamente, o y vai ficar por último. Mas por que ele vai ficar por último? Porque ele é o único que varia entre duas constantes. E as constantes vêm sempre por último. Beleza? Tá show de bola. Então, a minha dúvida é, quem vai ser a primeira integral que eu vou resolver? Bom, pensa comigo. Se eu resolver primeiro a integral em z, todas as ocorrências de z vão sumir. Beleza? Resolvi essa aqui, as ocorrências de z sumiram. Tampei isso aqui. Só que quando eu resolver depois a integral em x, as ocorrências de z vão voltar, porque x está variando de 0 até z. Mas eu não posso eliminar o z que sobrar quando eu integrar em x, porque eu já integrei z. Aí z já sumiu. Só que aí se eu integrar em x depois de integrar em z, o z vai aparecer de novo para mim. E eu não vou ter alternativa para eliminar ele. Então, nitidamente, a ordem vai ser x, depois o z, depois o y, beleza? Vamos eleger aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro limite de integração. Vamos recapitular o que aconteceu. Quando eu integro em relação a uma variável, esse é um dos métodos de você analisar. Para mim é o que mais funciona nesse caso aqui. Bom, quando você integra, a variável a qual você integrou desaparece da expressão, beleza? Se eu integrar primeiro para z, o z desaparece da expressão. Mas se eu integrar depois em x, o z aparece de novo. E como eu já integrei em relação a z, não consigo desaparecer com o novo z que apareceu. Então não poderia fazer nessa ordem. Como os valores constantes são sempre os últimos, eu não poderia fazer esse aqui primeiro, nem segundo, sempre por último. Então, se eu tenho que fazer esse primeiro que esse, tem que fazer esse por último, nitidamente a ordem é esse, esse e esse. Beleza? Dos limites de integração, né? Respectivamente da direita para a esquerda. Beleza? Bom, a mesma coisa. Se eu integrar em x primeiro, o z vai aparecer. E todas as ocorrências de x da função desaparecem. Beleza? Aí a função vira a função de yz. Aí, quando eu integrar em relação a z, as ocorrências de z desaparecem e sobra só as ocorrências de y. No final, integrando em relação a y, todas as ocorrências de y desaparecem e sobra para mim só valores numéricos, beleza? Então, fazendo esse raciocínio aí,
a gente consegue saber qual é o limite de integração, né? E qual é a sua ordem, beleza? Então vamos lá, escrever na ordem aqui que a gente já falou bastante, né? Agora a gente tem que calcular a integral tripla sobre a região E. Aí vai ter de 0 até z, de y até 4, de 1 até 4. A função do integrando é a mesma, né? Não fiz nenhuma transformação de coordenada ou substituição. Então, se a primeira é integral em x, aparece aqui para mim, ó, dx, porque esses dois são valores de x. Esses dois aqui são valores de z, aparece para mim aqui um dz, e os outros são valores de y, aparece para mim um dy. Essa é a expressão da integral, agora é só integrar, beleza? Bom, minha integral é em relação a x. Só que x está aqui, ó, eu tenho z sobre x ao quadrado mais z ao quadrado. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, a gente tem aquele macetinho. Tenho soma ou subtração de quadrados dentro ou fora da raiz, no numerador ou no denominador. Substituição trigonométrica. Mas é claro que se eu tiver uma soma de quadrados fora da raiz, ou subtração de quadrados, né, fora da raiz no numerador, eu resolvo integrando o polinômio. Fora esse caso, a gente procura usar a substituição trigonométrica, beleza? Olhou para o que está aqui dentro, ó, e relaciona com o teorema de Pitágoras, beleza? Relacionou com o teorema de Pitágoras, que é quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Olhei, soma de quadrados, soma de quadrados. Vou simplesmente falar que esse cara aqui é x ao quadrado e que esse cara aqui é z ao quadrado, beleza? Beleza. Desenho o meu triângulo, tranquilo? O meu ângulo θ. E eu disse o seguinte, x é o cateto oposto a θ. O cateto oposto a θ é esse aqui. O z é o cateto adjacente ao lado de θ, que é esse aqui. Qual é o vínculo entre o cateto oposto adjacente e o ângulo? Bom, eu sei que a tangente de θ é o que? O cateto oposto sobre adjacente. Então, é x sobre z. Logo, eu poderia trocar todas as ocorrências de x, né? X é igual a z vezes a tangente de θ. Beleza? Só que aí eu tenho que modificar o dx aqui também, porque eu não posso integrar em x uma função de θ. Tranquilo? Porque como a integral é para x, z se comporta como uma constante. Aí eu derivo x em relação a θ, né? Ou seja, dx vai ser igual a z, derivada da tangente secante ao quadrado de θ, passo o dθ para lá, né? dθ, tá aqui, ó. Substituo isso aqui na minha expressão ali e vamos embora. Repito as integrais, ó. 1 até 4, integral de y até 4 e integral. Bom, de onde até onde seria, né, essa integral aqui? Eu poderia resolver a integral e trocar os limites para os limites originais, né, 0 e z, ou poderia já transformar na hora de integrar. Como é que eu faço para transformar na hora de integrar? Tem o vínculo entre x e θ. Me pergunto, quando x vale 0, quanto que vale θ? Beleza? Bom, quando x vale 0, como z é constante diferente de 0, o que vai acontecer? Não necessariamente diferente de 0, mas vou considerar a variação de θ, né? X igual a z tangente de θ. 0 igual a z tangente de θ implica tangente de θ igual a 0. O menor ângulo para o qual tangente de θ vale 0 é 0, porque tangente é seno sobre cosseno e seno de 0 é 0. Então aqui seria 0. Aí eu vou me perguntar, quando x vale z, quanto que vale o θ? Aí eu tenho z igual a z tangente de θ, divide os dois lados por z, com z distinto de 0. Aí eu vou ter 1 igual a tangente de θ. A tangente de θ vale 1 quando θ vale π sobre 4, que aí o seno é igual ao cosseno, né? Que é igual a raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, troquei os limites de integração. Troquei os limites de integração, aplico isso aqui na minha função. Beleza? Vou aplicar aqui, ó, na função. Z continua sendo z. Aí, bom, x ao quadrado é z ao quadrado, tangente ao quadrado de θ. Mais o z ao quadrado ali continua. O dx agora é o que? É z secante ao quadrado. Então, z vezes z, z ao quadrado, vezes secante ao quadrado de θ, dθ. E repito aqui, ó, dz, dy. Tranquilo? Show de bola. Aí vou reescrever aqui, ó, integral de 1 até 4, integral de y até 4, integral de 0 até π sobre 4. Bom, z ao quadrado secante ao quadrado de θ, dθ, dz,
dy sobre... Bom, posso colocar o z ao quadrado em evidência. Fica aqui, ó, z ao quadrado. Tangente ao quadrado de θ mais 1. Aí eu uso a identidade trigonométrica que me diz que tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ. Aí, bom, eu vou ter z ao quadrado em cima e embaixo. Corta com esse aqui. Secante ao quadrado em cima e embaixo. Corta. Tranquilo? Então, a expressão fica bem simplesinha. Eu vou ter a integral de 1 até 4. Integral de y até 4. Integral de 0 a π sobre 4. Beleza? Aí, repito ali, ó, o que sobrou? dθ, dz, dy. Beleza? Integral de dθ é θ. Θ calculado em π sobre 4 e menos 0 é π sobre 4, que eu já vou colocar para fora, né, das duas integrais. 1 até 4, integral de y até 4 de dz, dy. Integral de dz é z, beleza? Z calculado em 4 menos y vai ser a integral de 1 até 4. Limite superior menos limite inferior é 4 menos y dy. Notem que o que eu falei aqui se concretizou. Por exemplo, ó, no caso, integrei em relação a θ, as ocorrências de θ somem. Integrei em relação a z, as ocorrências de z somem. Eu fiquei só com ocorrências de y. E quando eu integrar em relação a y, o y vai sumir. Beleza? Aí eu vou ter assim, ó, π sobre 4, que multiplica integral de 4 em relação a y é 4. Y, limite superior menos limite inferior, dá 4 menos 1, que dá 3. Tranquilo? Fazendo mais rapidinho aqui. Integral de y ao quadrado sobre 2, aí fica meio, que multiplica limite superior ao quadrado 16, menos limite inferior ao quadrado 1. Beleza? Beleza, beleza. Aí eu vou ter π sobre 4, que multiplica 4 vezes 3, que é 12, menos 15 sobre 2. 15 sobre 2. Aqui já tira aquele MMC Ninja, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse. Aí eu vou ter π sobre 4, que multiplica 24, menos 15 sobre 2. 24 menos 15 é 9. Eu vou ter 9π sobre 8. Beleza? Aí eu te pergunto, eu coloco aqui unidades de volume? Bom, não coloco, porque o que eu calculei foi um quadrivolume. Quando eu integro uma integral tripla, né, e já tem uma função no integrando, eu só vou calcular um volume de verdade quando eu tiver assim, ó, integral tripla. Aí tem os limites, podem ser o que for, mas eu tenho que ser assim, ó, dz, dx, dy, dx. Claro que a ordem aqui tanto faz, beleza? Mas eu não posso ter função no integrando. Se eu tiver função no integrando, aí eu calculo o que a gente chama de quadrivolume, beleza? Se eu não tiver função no integrando, tiver só o dz, dy, dx, dy, dz, dx, etc., aí sim eu calculo um volume, tranquilo? Mas aqui, né, eu calculei foi um quadrivolume, por isso que a gente chama de I, né? Essa integral, não colocaria tipo AV igual a não sei quanto. Beleza, mas a expressão para o dv, né, é porque dz, dy, dx representam, né, o volume de um cubinho infinitesimal. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Desculpa aí a demora pelo vídeo, né, mas aqui são detalhes importantes de sumir as variáveis quando a gente integra, montagem do triângulo, substituição trigonométrica, né? Quando que a gente vai decidir fazer essa substituição, identidades trigonométricas e calcular a nossa integral, né? Sabendo o que a gente está fazendo. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!